Hoje, primeira participação é de Joel Oliveira, ele que é advogado, tem 54 anos, candidato a prefeito aí pelo PSDB, a coligação Viva Santa Bárbara. É a primeira eleição que ele está concorrendo, ele que já trabalhou aí no serviço público, né, como secretário e também braço direito do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior. Joel, boa tarde, obrigado pela sua presença. A primeira pergunta que a gente faz aqui é: qual a primeira medida adotada caso o senhor assuma a prefeitura de Santa Bárbara? Boa tarde, Reginaldo, Colossali, Leão. Boa tarde, Joel. Primeiro agradecer ao Grupo Liberal esse espaço democrático, privilegiado aqui da Rádio Você, da 94.7, do Facebook, que é tão importante na divulgação das propostas de campanha, viu, Reginaldo? Olha, eu acho que a primeira medida do governo eleito é combater a infâmia da saúde. De início, não é possível que você tenha unidades de saúde onde as pessoas esperam 6 horas, 8 horas por uma consulta, onde os pacientes fiquem no chão, onde não consiga encaminhamento para o médico, não consiga... E o governo considere isso normal. Isso é infamante, isso é uma infâmia contra o governo, contra a própria existência do serviço de saúde. De imediato, tem que acabar com a infâmia das unidades de saúde com a demora. E com relação a esse assunto, a gente sempre aborda não só Santa Bárbara, é claro, um problema que sempre acontece também com relação à saúde. Na sua opinião, como vai fazer para reduzir esse tempo de espera no atendimento? Qual é a saída hoje? Já que existe um grande problema também com relação à contratação de médicos. Muitas prefeituras abrem concurso, não interessados, reclamam que o salário não é legal, enfim. Como organizar esse planejamento nesse sentido aí? Olha, a saúde a saúde entrou em colapso no momento em que o paciente é mal atendido, o servidor é mal tratado e o governo gasta muito. O povo paga muito caro pelo serviço de saúde que não é bem entregue, né? Tá aí a pesquisa Folha, aí, o REM da Folha, a entrega do serviço de saúde de muito má qualidade. O município deixou de atender a atenção básica. A atenção básica é o dever constitucional da cidade, né? O município, o Estado e a União dividem a saúde em três esferas. O município tem a obrigação da atenção básica, da UBS, do postinho médico, da UPA, que é um serviço capaz de atender 80% a 90% de toda a demanda que fica lá na frente. O que acontece? Como o município não prestou um bom serviço, não há um bom serviço. As unidades que existem hoje trabalham mal, né? O paciente vai na UBS e precisa de um exame, esse exame demora 6 meses, demora 1 ano. Ele na UBS, ele é um paciente crônico, ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele é um asmático, ele é um tabagista, ele é um alcoólatra, ele é um usuário de drogas, enfim. Ele tem uma doença crônica, que o médico da UBS, que a equipe médica da UBS, consegue controlar muito bem, de uma forma saudável, humana e mais barata. Nós paramos com isso. Os serviços de saúde pararam de dar atenção a essa parte da saúde, e o que acontece é que os pacientes agudizam. Aquele paciente que não é tratado na prevenção, lá na UBS, agudiza e vai parar no pronto-socorro. O pronto-socorro é tomado por uma demanda muito grande. E olha só, é da natureza do pronto-socorro que o pronto-socorro não é um atendimento médico inclusivo. Ele não traz o paciente para dentro, né? Se o hipertenso chegar lá com pressão alta, o médico baixa a pressão e manda ele embora. O serviço dele é exclusivo, é tirar o paciente de lá. O da UBS é trazer para dentro. E aí tem que fazer exame, aí tem que passar pelos procedimentos médicos para tentar controlar a pressão alta. O que precisa de imediato? Precisa de médicos na UBS, de imediato. Precisa aumentar a quantidade de médicos na atenção básica. Os médicos que ficam na UBS. Uma medida emergencial, uma medida assim, simples e rápida. Se o município, se a prefeitura avaliar de onde estão vindo os pacientes para o pronto-socorro, para as filas de 6 horas, de quais regiões vêm, ao invés de aumentar o médico no pronto-socorro, basta pôr um médico clínico na UBS do bairro. Estou imaginando aqui que seja do Molon. Tem uma demanda muito, muito grande no Molon, né, onde a atenção básica não está funcionando. Se escalar um médico na UBS do Molon clínico, que atenda com agenda aberta, o paciente que vai lá para o pronto-socorro não precisa mais ir lá. Ele pode ficar no Molon, ou na Europa, ou em outro, na UBS do bairro, de imediato. São esses médicos. Segundo, médicos especialistas. O médico que está na UBS, ele atende.
mas agora ele precisa de exame e precisa do especialista. O exame especialista ou a prefeitura tem, e contrata, e faz concurso, e tenta aumentar, ou compra no mercado. Tem que comprar no mercado os exames e as consultas que faltam. Tem que envolver as clínicas, os serviços particulares, que podem fornecer esses exames, podem fornecer consulta com especialista e diminuir a fila. Além disso, o remédio, tem que ter a medicação, aquela que é garantida, para que o paciente possa fazer o uso dela. Nós temos hoje em Santa Bárbara, voltando à questão da atenção básica, nós temos 4 UBSs fechadas, concluídas. Foi inclusive motivo de material esses dias aí que deu tanta confusão, Mas tem 4 unidades básicas de saúde construídas, trancadas, fechadas, com o mato crescendo, sem equipamento, sem funcionário. Temos 2 que foram inauguradas por razão política meio precariamente, funcionam meio período, levou funcionário de um lugar para o outro, também não estão funcionando. E as unidades que já existiam antes também não funcionavam. Nós temos uma UPA no São Francisco fechada, parada, está lá no meio do mato, essa obra está concluída faz mais de um ano. Precisa colocar em funcionamento, precisa equipar e precisa pôr funcionários, médicos, para trabalhar. 2 observações, você vai me perguntar de onde vem o dinheiro. O dinheiro é o mesmo dinheiro que você diminui o investimento na ponta, é muito mais caro um infartado, um AVC, um leito de hospital, um leito de UTI, do que a prevenção feita no OBS. Você tem que mudar, trazer de volta. É mais humano, é mais barato, é mais eficiente. Você faz, na verdade, a aplicação correta do dinheiro, é gestão. Segundo, equipe, além dos médicos, você precisa de uma equipe multidisciplinar que suporte o trabalho. A Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra, um diabético controlado numa unidade de atenção básica tem por ano 25 minutos de médico. Com 25 minutos, que o médico examina e executa, ele consegue manter o diabético sob controle. Qual a questão? Tem exame e tem a equipe multidisciplinar que dá suporte para ele o resto do tempo. Em relação à contratação de médico, que é um dos pontos que o senhor falou, que é o que é necessário para que aumente essa equipe, a gente sabe que é difícil preencher com concurso público, muitos médicos não têm nem o interesse. Em relação, o senhor estava falando da contratação de médicos, que muitos não têm, muitos médicos se recusam a prestar concurso em relação a salário, em relação à carga horária. Um dos caminhos que muitas prefeituras usam é a contratação terceirizada. Esse é um caminho que o senhor pensa em seguir? Eu admito. Por princípio, eu não sou contra nem a terceirização, nem a contratação de serviços privados, não. Eu admito, eu entendo que o cidadão precisa do serviço, precisa do resultado, que tem que ser eficiente. Para o paciente, para quem está na fila do pronto-socorro às 6 horas, às 8 horas, faz pouca diferença para ele qual a origem do serviço que é prestado, que ele precisa que consiga resolver. Eu acredito que a prioridade do serviço público deve ser a contratação mediante concurso, quadro fixo, quadro permanente, mas admito que se não há possibilidade de conseguir por aí, ele deve ser buscado terceirizado, sim, deve ser buscado apoio do serviço que possa atender o cidadão. Tem outra coisa, os médicos, muitos deles se recusam a trabalhar, a prestar serviço, a prestar concurso, porque as condições de trabalho são muito ruins. Ficar sozinho no UBS, atendendo o paciente, sem suporte, sem exame, sem remédio, não é trabalho de médico, Muitos deles não se recusam a trabalhar, inclusive, porque as condições que o poder público oferece são muito ruins. É o que eu disse, o servidor está, o paciente está mal atendido, o servidor maltratado. Também não é a equipe que fica lá no OBS sem nenhum suporte, é um enfrentamento com o paciente. No Liberal nós temos esses dias aí, enfrentamento de paciente com a equipe médica, com a equipe de serviço. É preciso melhorar as condições de trabalho. Ô Joel, é claro que não só Santa Bárbara, como toda a cidade, teve uma queda de receita. É possível fazer esse trabalho na saúde, que é o grande problema com os recursos existentes, com o orçamento disponível de Santa Bárbara? É possível. Receita não é diferente da minha casa, da sua casa, da casa que está nos ouvindo. A prefeitura, em regra, os governos reclamam de falta de dinheiro. Falta dinheiro nos governos e nas prefeituras, como falta em casa também. Quando a gente falta dinheiro no fim do mês para as contas, a gente primeiro prioriza as contas que são importantes.
e ao priorizar as contas, a saúde é a mais importante. Depois, a gente tenta melhorar a receita. Faz uma hora extra, faz um bico, né? Busca fontes de receita para melhorar, para conseguir fazer. A saúde, veja bem, nós estamos falando, na verdade, de uma mudança de gestão, uma mudança de paradigma da saúde. Ainda assim, é preciso aumentar o investimento em saúde. O investimento em saúde ainda não é suficiente. O senhor cita no plano de governo do senhor, abre aspas, planejamento e ações para amortização da dívida pública. O senhor tem conhecimento do valor dessa dívida pública atualmente? Não. E como é que o senhor pretende, então, controlar essa dívida? Olha, a dívida pública não é clara em Santa Bárbara. Não há em nenhum lugar o governo atual, o governo de Santa Bárbara, deixar claro a dívida, né? Há um documento, numa resposta à Câmara, num requerimento feito por um vereador, em que a Prefeitura fala em 40 milhões, a dívida da Prefeitura. Só que esse valor muda de acordo com o ambiente, de acordo com a forma como ela é perguntada. Né? Eu já vi essa resposta da Prefeitura em várias vezes. Então, olha, a dívida fundada, a dívida permanente, a dívida com fornecedores, a dívida... E a resposta é sempre parcial, é sempre disfarçada. Né? O que se convencionou hoje é 40 milhões. São 40 milhões de reais, que parece que é o número que a Prefeitura tem confirmado. Aliás, transparência, viu? Transparência faz bem para qualquer governo. Transparência, imprensa e oposição salvam o governo. Se houvesse mais transparência, o governo estaria melhor. Muito bem, 11h27, você acompanha aqui pelas rádios Você AM 94.7 e hoje a sabatina com o candidato a prefeito de Santa Bárbara pelo PSDB, Joel Oliveira. O senhor disse agora há pouco em saúde. Além da saúde, quais são as outras urgências do município de Santa Bárbara, pela sua experiência aí como homem que já fez parte do poder público e hoje é candidato a prefeito? Olha, educação é sempre uma prioridade, né? Educação tem um quadro muito melhor em Santa Bárbara, a situação da educação é melhor, mas é sempre uma prioridade, é sempre necessária. Todo governo tem que ter isso como prioridade, né? No nosso plano de governo, nós estabelecemos a educação como prioridade a falta de vaga em creche, né? Que é uma coisa que... a vaga numa creche não é um direito da mãe, né? Não é um direito da mulher, é um direito da criança. Ensino dos 3 meses a 5 anos é um direito que a criança tem. O governo tem que oferecer vaga para todas as crianças e acolher todas elas em creche. É a primeira necessidade. Aliás, nós temos na cidade 6 creches em construção. Temos 4 pelo governo do estado, né? Lá no Santa Rosa, 2 no Molon, na Cidade Nova, no Pérola, né? Essas unidades vão ser concluídas daqui a pouco. É preciso que o governo instale. Não pode ficar como as 4 BS estão fechadas, como a UPA fechada. O dinheiro jogado fora. Você constrói e fecha e fica lá e não implanta. Com a implantação dessas unidades, nós vamos primeiro zerar a falta de vaga em creche. Segundo, a prioridade daí é assegurar o direito à escola em período integral. A escola em período integral com efetivo segundo turno, contraturno. Né? Não dá para manter a criança em período integral sem ter lá a grade curricular completa, né? E efetiva. Aonde não há segundo turno, temos que instalar a atividade em contraturno nas escolas. As crianças que fazem só meio período têm que ter alternativa de trabalhar à tarde, né? De estudar no período contrário ao que faz a escola. Além disso, nós temos uma atenção muito carinhosa pela educação inclusiva, né? Nós achamos que a educação inclusiva é também direito, mas é um dever, dentro da educação, um dever do governo. Nós estamos com uma proposta para incentivar a educação inclusiva, com equipes multidisciplinares que apoiem o professor, aumentar a quantidade de professores de atenção especial, incluir o segundo professor na sala de aula dos alunos especiais, que são formas de ajudar e de melhorar a educação. Tem uma proposta também de reforço escolar. Não dá para fazer hoje sem reforço. A notícia dos jornais de hoje é que a média de matemática e de português caiu no Brasil, né? Nós estamos conseguindo, com tanto investimento, com tanta dedicação à saúde, nós não estamos conseguindo chegar em padrões. E tem uma situação do jovem, viu? Que foge à competência originária do município, né? Mas há uma quantidade muito grande de jovens que estão na fase da profissionalização, na fase da formação profissional,
né, que a gente considera como educação, o ensino técnico, o ensino superior, está muito difícil para o jovem conseguir se engajar e conseguir essa formação. Nós estamos criando proposta de criar uma bolsa de estudo para ajudar no curso técnico e na faculdade, inclusive no transporte, que é uma aspiração antiga do estudante. Eu que fiz faculdade à noite, né, pagando a faculdade e pagando o ônibus, tem que ter muita força de vontade para conseguir concluir, né? Nós sabemos como é que é isso. Temos uma proposta para ajudar esse pessoal também. Em educação, em seguida, segurança. E voltando à pergunta e acelerando, né? Segurança é um problema permanente, é um problema constante. Nós precisamos, sim, dos guardas municipais, da guarda municipal, treinada, equipada permanentemente, né? A guarda precisa de treinamento, de capacitação, precisa de equipamentos, precisa de frota, precisa, sobretudo, de orientação de comando, precisa, acima de tudo, de linha de comando, de respeito, viu? O profissional da guarda, a guarda, a PM, a Polícia Civil, eu acho que é uma profissão difícil, dura, complicada, precisa de apoio. Mas precisa na segurança, eu falei outro dia aqui no Liberal, né? Precisa na segurança que a Prefeitura conserve a cidade. A base da tolerância zero, a base é uma teoria chamada teoria da janela quebrada, né? Naquele dia não deu para a gente falar sobre isso, mas a ideia é a seguinte: se você tem uma casa em ótimo estado, fechada, sem ninguém dentro, né, em perfeito estado de conservação, e ela se mantém assim, ela se mantém assim. Candidato, o senhor elenca entre as suas propostas aumentar o efetivo da Polícia Civil. Isso é algo que foge da alçada do governo municipal. Como que o senhor pretende fazer isso? Isso é pressão no governo estadual. Viu? Isso é ter um governo que fale e é ouvido. É apoio. É ter um governo que fale e se faça ouvir e que tenha sustentação política junto ao governo do estado para buscar o aumento da Polícia Civil. A Polícia Civil em Santa Bárbara é muito maltratada, viu? É um erro. Um erro que eu reconheço que, inclusive, do nosso governo, do governo estadual do meu partido, se não investir na Polícia Civil, não tem investigação. Né? Não tem investigação, não tem solução de crime. A Polícia Civil ocupa prédios muito ruins, tem equipes muito pequenas, as condições de trabalho são muito ruins, muito limitadas. Se nós não tivermos investimento sério na Polícia Civil, não faz segurança. Né? Isso eu tenho certeza que a gente vai buscar com convicção e com sustentação política junto ao governo do estado. Porque essa proposta, por exemplo, da Polícia Civil, ela entra até junto com outro grupo de propostas, porque o senhor elenca 206 itens no seu plano de governo, né? Algumas delas são até um pouco vagas, né? Por exemplo, apoio e incentivo à criação de escolas de teatro, música e dança, ou incentivo aos produtores rurais. Fica pouco claro, às vezes para o eleitor que é leigo, fica assim: nossa, mas como é que ele vai fazer tudo isso? É possível fazer tudo isso, candidato? É possível fazer tudo 4 anos? É possível fazer tudo isso. Precisa de atividade, viu? Precisa de um governo, que governe. O governo tem que governar, ele foi feito para isso. Às vezes ele incomoda, às vezes ele atrapalha, mas ele precisa governar. Agora, eu tenho repetido isso, eu vou repetir aqui, viu não? O que nos falta hoje é governo. Nós somos governados hoje pelo acaso. Né? Então, nós não conseguimos estabelecer quantos carros a frota da guarda vai ter. Mas se sobrou 2 carros lá na Câmara, que não tem para onde mandar, a Câmara comprou novo, tem 2 carros, manda para a guarda. Olha, eu acho que a Polícia Civil é um erro do governo do estado. Isso já repeti algumas vezes. Eu acho que a falta de investimento na Polícia Civil é um erro que dificulta a segurança no estado. Né? Eu defendo dentro do meu partido que o governo do estado reveja a atuação, o investimento na Polícia Civil. Agora, em Santa Bárbara a gente fala isso também, né? Que a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? O ideal seria que a gente reformasse a política de segurança no estado inteiro. Agora, se não vai reformar no estado inteiro, brigar por Santa Bárbara, eu brigo. Né? A gente precisa conseguir fazer com que tenha delegados, tenha agentes, tenha viaturas, enfim, tem unidades policiais, né? Candidato, tem uma pergunta de um internauta aqui do Facebook, ele está acompanhando a gente. Ele pergunta, o Cleferson Souza, como buscar equilíbrio entre desenvolvimento, saúde e educação sem afetar mais o bolso do cidadão? Olha, desenvolvimento
tem que ter atenção a um grupo muito grande que está migrando da economia formal para o empreendedorismo. É um grupo que está migrando a uma quantidade muito grande de pessoas, de profissionais, que deixaram o emprego nos últimos dias, nos últimos meses, nessa crise toda, né? Eu encontro isso na rua todo dia e está tentando se estabelecer como empreendedor, como microempresário, enfim. Não haverão grandes... É lógico, temos que continuar buscando distritos industriais, indústrias, empresas, desenvolvimento, mas a base do desenvolvimento está hoje no empreendedorismo, no microempresário, no MEI, na pequena empresa, que gera emprego e tem uma atuação sustentável, uma atuação menos agressiva ao meio ambiente, que causa menos transtorno ao município. Eu acho que essa é a base do desenvolvimento. O governo municipal consegue gerar emprego? Não. O governo municipal consegue gerar condições para que gere emprego. O governo municipal ele é um vetor do crescimento. E como gerar essas condições para gerar o desemprego? Olha, tem que acolher primeiro esse microempreendedor, esse MEI, o pessoal da economia criativa, né? Então, o pessoal da economia criativa, o MEI, o microempreendedor, o microempresário, tem que ser acolhido. Existem coisas hoje que são verdadeiros absurdos no caminho dessa gente. Vai tentar uma licença do bombeiro, vai tentar uma BITS, né? Vai tentar uma BITS na prefeitura, um alvará, né? Existem algumas leis que favorecem esse grupo nas licitações públicas. Existem algumas possibilidades onde esse grupo pode ser privilegiado, enfim, tem condições melhores para disputar as licitações públicas. Nisso o governo pode ajudar. Desburocratização, facilitação da atividade empresarial e regulamentação ajuda muito esse pessoal a conseguir se desenvolver. A gente tem, na linha aí até da desburocratização, né? Pergunta de ouvinte aqui, se o candidato se eleito vai isentar os aposentados do IPTU, se isso é uma ideia, possível. Eu acredito nisso. Já é uma promessa, então, que o ouvinte pode ter. Eles já são isentos hoje, né? Mudaram a legislação, fizeram toda Ficou muito burocrático, viu? Ficou muito difícil conseguir isenção. Na verdade, a queixa que eu ouço dos aposentados é que eles não conseguem se acertar, não conseguem viabilizar. A isenção dos aposentados de Santa Bárbara é uma coisa antiga, né? já é velha. Veja bem, o candidato está dizendo que na verdade vai manter algo que já existe há muito tempo, né? Mas é preciso desburocratizar e permitir que o aposentado consiga alcançar a isenção da aposentadoria dele, do IPTU dele. O senhor falou bastante agora há pouco sobre educação, né? E também no plano de governo do senhor, o senhor coloca implantar ensino de inglês, espanhol, música, teatro, artes visuais nas escolas municipais, né? E reforçar a educação especial, que também foi um item que o senhor falou. Mas tem dinheiro para tudo isso? Porque aí é professor novo, é gente nova. Música, teatro, arte, dança é lei, né? É uma lei federal aprovada há 2 meses. Essas matérias entraram efetivamente para a grade curricular do ensino básico ao fundamental. Os prefeitos têm 4 anos para implantar isso na rede pública. Agora é dever do município implantar. Inglês, espanhol, informática, hoje contato com a informática, você não dá para falar em qualificação ali na frente se você não começar com isso. O que existe hoje, essas atividades até existem hoje, mas de forma muito informal, muito precária, né? Vai ter que trocar o monitor que está lá ensinando pelo professor qualificado, formado, né, para incluir na grade e transformar isso em matéria escolar. Tem sim, a educação tem recurso para isso, tem que ser bem gerida, mas ela consegue, não é uma coisa tão grande, não é algo tão enorme assim, e consegue fazer a implantação. Isso porque a educação tem 25% do orçamento, mas também é uma área que demanda mais profissionais. Isso. Tem como fazer essa medida de mais gente para atender? A orientação geral do O senhor falou governo, agora há pouco de problema de creche, né? Ou seja, não está conseguindo nem fazer creche para atender a população. E aí? tem que buscar eficiência nos serviços onde não tem interface com o povo. Professor, médico, guarda, enfermeiros, são profissionais que têm interface diretamente com o cidadão. Não dá para diminuir esses quadros, não dá para... E tem que buscar eficiência na burocracia, onde informatização, onde meios digitais, onde você pode... Olha só, você poder pedir e receber uma certidão pela internet,
facilita muito a sua vida, além de custar muito mais barato para o município. Mas essa questão de novos professores, por exemplo, o senhor tem uma ideia de quanto custaria isso tudo? Não, Trocar o monitor não, pelo não, professor? não. É um O que já levantamento. existe, viu? O que já existe é uma proposta do governo federal para federalizar a carreira de professor. A carreira de professor se tornaria uma carreira federal, custeada inclusive pelo governo federal. Já se começa a discutir, existe já a determinação legal para que seja implantado, e vai ter que implantar, que já é lei, né? Já é um direito do aluno, e já existem inclusive propostas de financiamento vindo do governo federal nesse sentido. O professor pode ser federalizado, pode se tornar um servidor da União, né, para garantir o salário, o piso deles. Certo. Durante essa semana até a gente foi indeferida aí a candidatura da vice do senhor, a Valéria Colombi, né? Ela já disse que vai deixar a disputa até para não atrapalhar, né, a candidatura do senhor. A chapa já decidiu quem é o novo vice? Como é que está sendo feito esse trabalho? A chapa está nesse Onde momento, vocês estão buscando? A chapa está nesse momento decidindo isso mesmo, discutindo isso mesmo, né? Quero deixar, viu, eu vi a matéria que saiu na imprensa, é isso mesmo, a matéria está corretíssima, né? E eu inclusive falei isso, eu agradeci, a Valéria foi leal, foi parceira, nós sabíamos que havia esse risco e resolvemos aguardar até a decisão da Justiça. A Valéria teve um problema com a prestação de contas da campanha de 2014. Né? Em 2014 ela foi candidata a deputada estadual pelo PSDB. A prestação de contas é feita igual ao imposto de renda, ela é enviado pela internet, por mídia digital. Quando você envia pela mídia digital, gera um protocolo de entrega. Então, a lei eleitoral, a Justiça Eleitoral quer que você imprima esse protocolo, junte os documentos que você mandou por meio digital e protocole na Justiça. Ela enviou pela mídia digital e imprimiu o protocolo e não protocolou os documentos na Justiça. A Justiça considerou que as contas não foram rejeitadas, elas não foram prestadas, não entregou os documentos para a Justiça. A Valéria fez isso agora, esse mês, depois que surgiu o apontamento, ela fez, mas a Justiça considera que conta não apresentada gera uma ineleição, né, tira da possibilidade de disputar durante a legislatura com a conta não foi prestada, 2014, 2018. A Valéria abriu mão e nós vamos trocar o... Qual é o prazo, Joel? É segunda-feira. Tem que... Segunda-feira faltam 20 dias para as eleições, né? É o prazo final para substituição de qualquer candidato. Então, até segunda, a gente tem que apresentar um substituto. Joel, há uma outra pergunta interessante aqui de um internauta que nos acompanha pelo Facebook. É o Pedro Luiz. Ele cita o seguinte: um dos grandes problemas que Santa Bárbara tem enfrentado é o corredor metropolitano. A gente tem visto prazos e a obra atrasada. Ele questiona se, caso o senhor seja eleito, o senhor entraria numa briga para resolver esse problema com um governador que é do seu partido? Já tenho brigado, viu? Já estive pelo menos 3 vezes na MTU. A condução da obra não é boa, a obra não deu certo, né? Inclusive, desde o início, a obra, a forma como ela foi executada, todo o trecho, ela incomoda muito, né? A obra causa muito incômodo, causa muito transtorno. Se fosse feito em trechos menores, causaria menos dano. Em Santa Bárbara, em especial no trecho da Avenida São Paulo, ela é muito inconveniente, tem causado muito transtorno. Eu já estive na MTU, é outra crítica que, viu, reconheço, ela é correta, ela é bem-vinda. A obra vai trazer melhorias, mas a execução dela é ruim. Em Santa Bárbara, em especial, veja bem, a MTU não revelou isso a ninguém, mas a prefeitura errou no fornecimento das linhas do trecho. Então, se você for lá no fim da Avenida São Paulo, perto do Córrego Molon, você vai ver que o corredor é mais estreito naquele trecho ali, ele deu uma estreitada, porque a prefeitura não informou a MTU que havia uma adutora grande e importante de água passando bem naquele trecho. Então a MTU abriu a obra toda, né? Descobriu a adutora embaixo e teve que fechar de volta e mudar o projeto todo. Então a Santa Bárbara tem um agravante aí no atraso da obra, que é também essa falha. O candidato, ainda na Zona Leste, na região da Avenida São Paulo, a gente sabe que Santa Bárbara praticamente são 2 cidades. Ali tem a região central, a região mais velha, né, de onde começou, e a Zona Leste, que é praticamente uma cidade à parte, um distrito à parte. O senhor tem algum projeto
para tentar unificar para o pessoal da Zona Leste, por exemplo, não procurar a Americana para resolver um problema, buscar um serviço? Olha, é uma discussão antiga que lá atrás o pessoal reclamava muito de ônibus. Né? Fala, a Viva, o ônibus da Viva passa de hora em hora, e então o pessoal da Zona Leste vai para a Americana, porque a AVA passa de 15 em 15 minutos. E eu desde lá atrás dizia que não é assim. Ninguém pega ônibus do lado errado, né? Isso, inclusive é motivo de chacota, né? É uma piada, né? O ônibus do lado errado. O morador da Zona Leste vai para a Americana porque a Americana oferece serviços e atrativos maiores. Né? O que vai integrar a Zona Leste de Santa Bárbara e o centro é o oferecimento de serviços de qualidade, de oportunidades iguais ou melhores do que as que oferece a Americana. Há uma tendência, na minha opinião, na verdade, o centro vai migrar para a Zona Leste. Porque a Zona Leste, em termos de oportunidade, em termos de serviços, ela oferece serviços, oportunidades e qualidade maior do que o centro. Esse corredor metropolitano aberto, que vai aproximar mais as áreas, a integração dessa área que fica no meio, viu, com o corredor metropolitano, precisa resolver aquela área que fica no meio das duas cidades e que impede ali a aproximação das duas. Na verdade, eu acho que o centro vai descobrir a Zona Leste e não a Zona Leste descobrir o centro. Muito bem, 11h48, a gente está aqui na Você AM e na 94.7, sabatinando o candidato Joel Oliveira, do PSDB, candidato a prefeito por Santa Bárbara, da coligação Viva Santa Bárbara. O senhor falou agora há pouco que briga no bom sentido com o MTU, briga com o governo do Estado da Polícia Civil. Pergunta que todo mundo faz é o seguinte: o senhor sempre foi o braço direito do Zé Maria, hoje vocês são concorrentes. Houve alguma briga ou foi uma separação de comum acordo? Não houve briga. Eu e o Zé estivemos juntos 33 anos. Né? Desde o primeiro mandato dele? Desde o primeiro mandato. De 83 a 88, foi isso? Isso. Eu estive na campanha eleitoral do Zé em 82, em todas as campanhas e em todos os governos dele nesses últimos 33 anos. A dinâmica da política, o processo do partido, enfim, as decisões de candidaturas ou não, acabaram criando caminhos diferentes. Eu tenho carinho pelo Zé, viu? O Zé é alguém com quem eu convivi muito tempo, tenho respeito por ele. Eu acho que o Zé deu a contribuição dele a Santa Bárbara. Santa Bárbara deve muito ao Zé. O Zé foi alguém que deu a contribuição dele. Ao tempo dele foi valoroso, foi importante, deixou legados importantes para a cidade. Eu acho que a cidade deve reconhecer isso. Deve reconhecer que a contribuição que ele deu foi importante e não tem como... Ele está na história da cidade como alguém que se dedicou a isso. Nós continuamos amigos, mas agora em partidos e em projetos diferentes. Justamente, como é que é disputar com alguém que, assim, sempre teve o formato de governo, algo que o senhor acreditava, um plano de governo que o senhor acreditava justamente por ter trabalhado tanto tempo junto com ele? Como que é disputar agora? Mudou a cabeça dos dois? Olha, a última vez que o Zé... que nós estivemos no governo, eu e o Zé estivemos no governo, não existia smartphone. A última vez que nós compusemos um governo juntos, não existia a lei de leniência, do acordo de leniência, não existia a ficha limpa, não existia a delação premiada, não existia smartphone e o PT era um partido. Na verdade, o que mudou foi a dinâmica da vida, né? Foram os tempos. As ferramentas de governo, as ferramentas de gestão foi o que mudaram, na verdade. Em decorrência do próprio tempo aí. Só para completar, o que pode ajudar, na sua opinião, como o senhor foi secretário de governo, é isso? Isso. O que pode ajudar, qual é a sua proposta para o eleitor em termos de experiência, tipo um secretário e hoje um chefe do executivo no caso de uma eleição? Olha, experiência, em política, experiência e velhice moram em casas vizinhas, né? São até meio aparentadas. Quando você fala, é experiente, na verdade, passa muito perto de velho, né? Eu quero dizer para você o seguinte, olha, em gestão pública, a pouca idade ou a muita idade não é defeito, não é problema, mas na vida não é. Ser muito jovem ou ser idoso não é um defeito. Do jovem se reclama maturidade. Um jovem maduro está em condições de assumir responsabilidade. Seja na política, seja no governo, seja na empresa, seja no casamento, no namoro. Ele é jovem, bastante jovem,
mas é maduro. E o idoso, ele está em condições também, desde que ele seja contemporâneo, que ele consiga compreender a sociedade, a vida, como ela é nos dias de hoje. Não significa que seja melhor, né? Não significa que seja algo melhor, mas ela é como ela é hoje, né? A relação do governo com imprensa, com Ministério Público, com Câmara, né? O que o eleitor pode aguardar da gente? A gente tem bagagem, tem 28 anos como deputado, como advogado, né? 28 anos como advogado em direito público e em direito administrativo. Eu tenho 24 anos de serviço público em prefeitura, em assembleia, enfim, junto ao serviço público, que eu fiz a carreira toda. Eu adquiri o conhecimento da gestão pública. Eu brinquei outro dia que se eu pudesse ter escolhido seria músico. Acho fantástico alguém ler partitura e fazer música com aquilo. Eu não consigo entender aquilo. Gestão pública eu entendo. Gestão pública, qualquer lei, qualquer projeto que você me dê em gestão pública, eu leio como se fosse uma partitura e faço música, né? É a minha atividade. Pode esperar de mim, então, preparo, eu me considero preparado para a função, eu já vi muito em política, já fiz muito em política, muito em gestão. Pode considerar em mim, viu, uma figura contemporânea, que é o gestor público, né? Se discute muito, permanentemente, ainda existe essa discussão, olha, ele é um técnico, não, ele é um político, viu? Não existe mais o político técnico, existe o gestor é um político que conhece tecnicamente o serviço, ou um técnico que entende a implicação dele, desse serviço na vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Vão trocar a rede de água na calçada, então a gente quebra a calçada, joga a pedrinha para dentro, né? Deixa o buraco lá, volta a tapar amanhã. Isso é serviço de um técnico. Serviço de um técnico. Porque é o jeito mais barato, mais rápido, mais eficiente de fazer, é esse. E o político? O político sabe que a pedra não dá para andar na calçada, que as pessoas não conseguem passar, que está interferindo na vida dos moradores e das pessoas que passam por ali. Pode esperar de mim a junção dessas duas figuras. Eu tenho a base técnica da gestão, mas tenho o conhecimento político do que isso interfere na vida das pessoas. Pode esperar vigor, viu? Pode esperar um governo vigoroso, um governo que interfira, que seja disposto a participar, que também é uma característica minha, e pode esperar dedicação nossa toda ao serviço público e à coisa pública. Joel, o senhor nunca disputou uma eleição, né? E estreia já concorrendo a um cargo majoritário. Isso foi uma decisão mais sua, mais do partido? O partido decidiu que deveria lançar uma candidatura própria? E como é que chegou até o senhor esse momento? Olha, eu faço política desde sempre, né? Participo da política desde sempre. Eu acho que foi uma decisão de ambos, né? O partido tinha a intenção de lançar um projeto político, né? Que falasse com a sociedade. Na verdade, o projeto político do PSDB, a gente fala que é um PSDB que fala e ouve, né? O partido, em determinado momento, decidiu que queriam uma postura partidária de alguém mais, de um grupo mais próximo, que compreendesse a sociedade, que ouvisse mais, que falasse o que tem que falar, mas que ouvisse mais, né? E entendeu que a gente representava, que eu representava esse projeto, poderia representar esse projeto. Eu aceitei, eu tenho certeza que posso representar o projeto, posso conduzir, posso participar, posso ajudar. Então acho que é uma decisão de comum acordo. Sustentando um projeto de qualidade. Nós não temos, o PSDB não tem um projeto de poder. Nós não estamos interessados em nenhum momento em tomar o lugar do Denis Andia. Nós não queremos a cadeira do Denis Andia. O projeto do PSDB é, a partir do dia 1º de janeiro, ter um governo, não ter o poder, né? Em política isso é importante, viu? A gente monta um grupo, monta uma equipe, monta um projeto, cujo projeto é tomar a cadeira do prefeito, tomar o poder. Vamos trocar a Câmara, vamos pôr gente nova. E a gente nova que está chegando, a gente não sabe o que vai fazer também. Não tem nenhum projeto na cabeça, né? Eu brinco que quando eu era criança, ninguém vai lembrar que tinha um comercial que falava assim, um desenho animado, falava assim, eu quero ser califa no lugar do califa. Né? Então, alguns projetos são eu quero ser prefeito no lugar do prefeito, ou eu quero ser vereador no lugar do vereador. Não é um projeto de poder, é poder pelo poder. Nós não temos, o PSDB não aceita. O PSDB exige um projeto que, a partir do dia 1º de janeiro, governe efetivamente. Não vai aprender, não vai estagiar, não vai... Entre e governo. O povo merece isso, merece governo. João, estamos chegando em cima do horário, só para fechar aqui.
pela sua experiência, como deve ser relacionamento, tem que ter negociação, executivo e Câmara, como que funciona isso aí? Total. Não só executivo, Câmara, viu? Governo, para aproveitar esse clima aí de Olimpíada e Paralimpíada, governo é uma corrida de obstáculo. Tá? Então, o prefeito pode correr, ele tem que correr, e correr muito para chegar na frente. Agora, o Legislativo, o Ministério Público, a Justiça, a opinião pública, a imprensa, a oposição, o Tribunal de Contas, são bitolas colocadas na corrida. Eles têm que ser integrados, tem que ouvir a todos, formular com todos, discutir com todos e aceitar a crítica, viu? Muito bem, 11h57, 11h58, para encerrar, chegamos ao fim praticamente da nossa sabatina, a primeira hoje, com o Joel Oliveira, candidato aí pela coligação Viva Santa Bárbara, do PSDB, 1 minuto para fazer o seu marketing, a sua campanha, falar por que votar no Joel nas eleições do dia 2 de outubro. Olha, primeiro agradecer ao Grupo Liberal, que abre um espaço democrático, um espaço justo, igualitário, que permite a todos nós fazermos campanha de forma saudável, de forma... Né? Existem muitos poucos meios postos à disposição hoje para uma campanha eleitoral. E o Grupo Liberal franqueou esse espaço e tem colaborado muito conosco. Agradecer a você, Reginaldo, ao Vilalon, ao Colossali, ao Leão, enfim, a toda a equipe do Liberal, agradecer ao Turquiai e falar para vocês que, para quem está nos ouvindo, agradecer quem ficou aí nos ouvindo, que nós temos a certeza que podemos oferecer, que apresentamos e já cumprimos o nosso dever enquanto liderança política. Nós já apresentamos a Santa Bárbara uma alternativa de governo sério, comprometido, eficiente, e contamos com o voto agora no dia 2 para que a gente possa ter um... Pode dar um número. Pode dar o número 45? Pode, que é democrático. É Joel Oliveira 45 e a certeza de um governo eficiente e comprometido para o ano que vem, para o próximo mandato. Tá bom, muito obrigado. A gente volta amanhã às 6h30, Liberal no ar, primeira edição. Às 11 horas tem a segunda edição. E amanhã a sequência da sabatina aí com Santa Bárbara.